Aleluia. A mulher samaritana. Eu vou ler e os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo número 4. Vou ler alguns versículos e os irmãos acompanhem. Diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceres o dom de Deus, e quem te pede, e o que diz, dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai que estás no céu, em nome do Senhor Jesus, estamos nesta noite para glorificar e exaltar e magnificar o teu santo nome. Sim, Senhor, pedimos essa bênção no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, aqui tem uma passagem muito linda, onde o Senhor Jesus, que veio aqui, às vezes, irmãos, nós, às vezes, por falta de conhecimento, muitas pessoas pensam que Jesus veio e aconteceu com ele o que havia de acontecer. O que havia de acontecer. Não. Jesus já tinha um propósito. Tá? Jesus já tinha um propósito. Quando ele veio aqui na terra, já tinha muitos profetas que já tinha falado que Jesus haveria de vir e o que ele haveria de fazer. Tá? O que ele haveria de fazer. Só que assim, nós, como seres humanos, a gente não compreende os mistérios de Deus de uma forma total. Viu? Nós não compreendemos. Nós preocupamos, por exemplo, com a consumação de todas as coisas e não conseguimos ver claramente aqui, na palavra de Deus, quando será isso, de que forma vai ser, de uma forma bem clara. Estou dizendo assim. Aí, há muitas especulações de que forma vai ser. Mas é necessário que nós esperamos em Deus, né, o que há de acontecer. Porque a própria palavra de Deus diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora que há de acontecer estas coisas. Então, naquele tempo, quando Jesus veio, já existia muitos versículos que faziam alusão do Senhor Jesus. Muito acontecimento que fazia alusão que ia acontecer nos dias em que o Senhor estava
aqui na terra. Observa só, que a Bíblia diz assim, que era necessário, olha bem, e era-lhe necessário que ele passasse por Samaria, viu? Na cidade lá chamada de Sicar. Observa só. Então Jesus, ele podia, ele ia fazer todas as coisas e tinha que passar em Sicar. E isso já estava programado por Deus desde a fundação de todos os séculos, dele passar naquela cidade, naquela hora. Aquele acontecimento haveria de acontecer da mesma forma que aconteceu. Já estava prescrito, tá? Já estava prescrito essas coisas. Por que Jesus ia passar? Era necessário de passar ali. Tá? Porque havia uma mulher ali que precisava ter este diálogo, esta passagem precisava ser registrada e tinha que acontecer aquilo ali. Tá? Tinha que acontecer aquilo ali. Aí ele diz, olha, e era ali necessário que ele passasse por ali, por aquela região de Samaria. Tá? Para que hoje nós entendêssemos algumas coisas das maravilhas de Deus, alguma revelação de Deus dentro desse texto. Aí observa, né, que Jesus estava ali, aí veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus estava ali esperando aquela mulher. Viu? Ele sabia que aquela mulher ia chegar ali. Tá? E os seus discípulos foram para a cidade comprar comida e Jesus, pela expressão da Bíblia, ele ficou sozinho ali. Aí aquela mulher chega, era um povo que não tinha diálogo, Os samaritanos e os judeus estavam de mal, vamos dizer assim. Não era tanto inimigo como estava numa fase de mal. Eu ficar de mal com você e você não fala comigo, eu não falo com você. Você não come na minha panela e eu nem na sua. Era assim. Mas quando Jesus chegou ali, ele quebra esse protocolo, irmãos. Viu? Ele quebra esse protocolo, porque ele precisava que a sua palavra também fosse pregada em Samaria. Aí ele começa, não tem uma expressão, bom dia fulana, ou bom dia, não tem essa expressão. A expressão que Jesus chegou na mulher, a mulher chegou e disse, dar-me de beber. Jesus disse para ela, dá-me de beber. Aí ela diz assim, e aí a Bíblia ainda diz, porque os seus discípulos estavam na cidade. Né? Aí ele diz assim, olha bem, disse-lhe, pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou samaritana? Como você pode fazer isso? Você não sabe que nós não comunicamos com vocês? Que nós somos de mal de vocês? Você não sabe que existe uma barreira aí entre nós e vocês, que nós não temos diálogo, nós não conversamos? Porque o judeu, se a gente for conhecer a história, nós vamos ver que os samaritanos eram um povo desviado, considerado pelo judeu como um povo desviado. E aí não tinha esse diálogo. Aí olha bem, aí continua a conversa. Jesus chega de um ponto, irmãos, nós vamos entender aqui, um confronto com aquela mulher. Só que nós não somos igual a Jesus. O nosso confronto, irmãos, o meu confronto com alguém, talvez seja para derrotá-lo. Derrotar aquela pessoa.
Mas o de Jesus aqui foi diferente. Jesus já chega confrontando ela. Me dá de beber. Ela não podia fazer aquilo, isso é animal. Tá? Aí ele diz assim, olha, o que ela responde? Como sendo tu judeu, você não sabe que nós não podemos fazer isso um para o outro, você não me faça favor, e nem eu para você. Aí você me pede de beber? Aí Jesus fala assim, olha para ela, na resposta de Jesus está falando para ela, ó, eu quero revelar uma coisa para você que você não sabe nada. Você não sabe nada. Aí, continua. Aleluia. E disse, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. Porque o judeu não se comunicava com o samaritano. Jesus respondeu e lhe disse. Olha bem. Bom, aqui nesse texto nós vamos encontrar Jesus se revelando em 3 aspectos. Olha bem. Respondeu-lhe Jesus, se tu conheceras o dom de Deus, Jesus estava falando para ela assim, ó, você não conhece nada. Jesus estava confrontando ela. Mas olha bem a forma que Jesus confrontou. Você não conhece o dom de Deus. Olha, ela podia até falar, eu conheço. Porque neste monte nós adoramos. Né? Como é que eu não conheço? Se nesse monte aqui nós adoramos. Ela podia falar isso para Jesus. Aí Jesus ia responder como Jesus respondeu para ela aqui, ó. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então, Jesus estava falando assim, ó, você não conhece o dom de Deus e muito menos conhece aquele que te pede água. Aquele que te pede água. Está entendendo, irmão? Às vezes, você encontra pessoas mais ou menos desse jeito, quando você diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, e você precisa ir para a igreja, você precisa mudar de vida, você precisa de, olha, rapaz, eu tenho a minha religião, eu nasci assim, vou morrer assim. Nós encontramos esse tipo de pessoa. E o que já vem na nossa mente? Você está endemoniado, você não aceitou a palavra de Deus, não é? Está endemoniado porque não aceitou a palavra de Deus. Eu fui pregar para ele falou assim para mim, assim. Sabe por que ele fala assim? Porque ele não tem o conhecimento do dom de Deus. E ele não sabe também quem é que nós estamos pregando. Meu irmão. É por isso que ele responde assim. Tá? É por isso que ele responde assim. E foi dessa forma que ela respondeu para Jesus. Aleluia. Então Jesus confronta ela, dizendo, você não sabe nada. Na expressão de Jesus. Só que aquele confronto, irmãos, não era para desfazer dela, porque ela era uma samaritana, mas para que ela entendesse a palavra de Deus. Primeira coisa, que ela conhecia Jesus só como, olha bem essa revelação aqui, ela conhecia Jesus só como um judeu. Um judeu qualquer, né? Falou, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe daria essa água, e ele te daria água viva. Entendeu? Aí ela diz assim, a água viva, o poço é fundo. Como é que ela foi pegar água, meu irmão? Você está entendendo? Ora, como é que ela foi pegar água se o poço era fundo? E ela diz, o senhor não tem como pegar água aí, porque o poço é fundo.
E o que ela estava fazendo ali? Hã? Entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o que me chama a atenção nessa palavra, que é dentro, às vezes, dentro do nosso convívio, tem pessoas que estão à beira do poço, mas está passando sede. Era ela, irmãos. Era ela. Ela estava ali, na beira do poço, mas estava passando sede. Aí, olha, continuando aqui. Aleluia. E disse a mulher: Senhor, tu não tem como com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Onde tem água viva? Ela estava perguntando para a água viva, onde tem água viva. É por isso que Jesus disse: você não conhece, você não sabe quem está pedindo para beber, e você não conhece o dom de Deus. Porque se você conhecesse o dom de Deus, você ia me receber de outra forma. Se você conhece, o que é dom de Deus, irmãos? O que é dom de Deus? Dom de Deus é a graça. Nós vamos conhecer algum texto que fala a graça de conhecer a Deus. Isso é dom de Deus. Se você conhecesse o dom de Deus, quer dizer, Deus te dá um dom para que você conheça Ele. A salvação é um dom de Deus. Você entendeu? Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aí o poço é fundo. Você não tem com que tirar água daí. Como você vai me dar água viva se você não tem como tirar essa água aí do poço? Aí Jesus disse assim. Aí ela ainda disse: olha bem, irmão. Ora, és tu maior do que Jacó? O nosso pai que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado. Quer dizer, eles beberam e morreram. Eles beberam e morreram. És tu maior do que ele? Que vai beber e não vai morrer? Aí Jesus respondeu dessa forma: qualquer que beber dessa água, viu, mulher? Tornará a ter sede. Vai vir de novamente para bebê-la. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Irmãos, Jesus estava falando assim, a água que os homens dão, cava um poço e dá, você vai ter sede novamente. Mas a água que eu lhe der é diferente. Observa, irmão, no livro de Gênesis, quando Abraão mandou Agar embora, só para você ver uma coisa. Você vê que a água do homem, que o homem dá, seca, é pouco. Seca. A Bíblia diz que Abraão pegou a comida e falou para Agar, vai embora daqui. E pegou um odre de água, algumas Bíblias dizem, pegou um odre de água e deu para Agar. Olha a água que o homem dá. Jesus estava falando assim, olha, mulher, eu não sou apenas um judeu. A água que eu der para você é diferente. Aí a Bíblia diz que Agar foi, quando chegou lá, irmão, no deserto, secou a água que Abraão deu. Secou.
Aí ela colocou o menino ali, viu? Colocou o menino ali e seguiu mais adiante. Depois um anjo, né? Um anjo chegou e disse assim: por que, o que é contigo, Agar? Por que você está chorando, Agar? Né? O que foi? Hã? Eu vou morrer de sede. Aí o anjo disse: olha lá, ó, um poço de água. Olha um poço de água ali. Eu pode ter certeza, irmãos, que a água de Abraão secou. Pode ter certeza que se você for procurar esse poço lá hoje, está seco. Porque foi o anjo que deu. Mas Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, não é um odre de água, não é um poço de água, mas um rio de água viva fluirão do seu interior. A água que o homem dá seca, a água que os anjos dão, se é que dá, seca, mas a água que Jesus dá não seca. Ele disse para a mulher: você vai beber essa água e vai ter sede. Você vai, irmãos, mil vezes se você vier aqui, você vai ter sede para beber. Mas se eu te der uma água, você nunca mais vai ter sede. Que sede é essa, irmão, que ele estava falando? Sede da alma, sede da alma, sede dentro, a sede de salvação. É isto que Jesus estava falando para aquela mulher, mas ela estava entendendo tudo errado, porque ela não tinha o dom de Deus, ela não tinha nada revelado pelo Espírito Santo. Assim como nós temos, irmãos. Nós sabemos que a comida que nós comemos vai acabar, nós sabemos que a água que nós estamos bebendo não vai voltar a ter sede, uma hora vai secar, mas nós sabemos que se nós permanecermos com o Senhor Jesus, Ele vai criar em nós uma fonte viva, que nunca vai secar, ainda vai correr para a vida eterna. É dessa fonte que Jesus estava falando. É dessa fonte. Irmão, olha bem, continuando a leitura, o que eu acho tão lindo a mulher, às vezes nós não somos nem como essa mulher. Você sabe por quê? Porque às vezes nós reconhecemos Jesus como um homem, do jeito que ela reconheceu. E assim fica. E nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, morre na igreja e nós não sabemos direito quem é Jesus. Mas essa mulher foi diferente, olha bem. Primeiro ele diz: sendo tu judeu. Quer dizer, você é um judeu. Tá? Você é um judeu. E era essas coisas que Jesus era necessário passar ali, irmão, para que aquela mulher fosse pregar em Samaria. Para salvar a cidade de Samaria. Olha bem, o povo de Samaria, os samaritanos. Aí ele diz: sendo tu judeu. Aí Jesus continua: bom, tá bom. Você já sabe que eu sou judeu. Agora eu vou dar mais uma revelação para você. Eu vou te dar mais uma revelação. Aí ele diz assim, ó, olha bem. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: ó, você não está entendendo nada. Eu vou te dar mais uma revelação. Olha bem. Vai e chama o teu marido e vem cá. Olha bem, irmão. Vai, chama o teu marido e vem cá. Porque você não está entendendo nada do que estou falando. Então eu preciso de dar mais uma revelação para você. Aqui nesse necessário de passar em Samaria, aqui em Samaria eu preciso dar mais uma revelação para você. Aí ele disse assim, ó, ela disse, mas eu não tenho marido. Aí Jesus: disseste bem. Olha bem. Ó,
tivesse 5 maridos, e agora o que você tem não é seu. Ela, ele não é judeu, ele é um profeta. Está aí aqui, irmão. Meu Deus, ele não é judeu, ele é um profeta. Ela já subiu o seu grau de espiritualidade, irmão. É por isso que nós irmão, precisamos. Nós não aceita Jesus. Irmão, tem pessoas que aceitam Jesus. Hoje passa 10 anos, passa 40 anos, passa 50 anos. Ele não conhece nada da palavra de Deus. Não por ser analfabeto, é porque não sabe mesmo, não buscou de Deus. Igual essa mulher, conversando, ele falou, vejo que o senhor não é simplesmente um judeu, eu vejo que o senhor é um profeta. Jesus falou, olha, a minha revelação para ela está funcionando. Entendeu? E às vezes, irmão, Jesus faz milagre, salva, e a pessoa não se converte, irmão. A pessoa não consegue ver as maravilhas que Deus faz, que o Senhor Jesus faz na vida desta pessoa. Só dele amanhecer, irmão, respirando, é uma maravilha de Deus. Se ele olhar para a cabeça dele e ver que o cabelo dele cresceu, irmão, eu não sou capaz de fazer o cabelo da minha cabeça crescer. Quem faz isso? É Deus. Glória a Deus por isso. Eu não sou capaz de sarar uma cortadura, de repente, não precisa nem passar remédio, ela vai sarando. Quem faz isso? É Deus. E eu preciso dar glória a Deus e não saber que o Senhor Jesus é simplesmente um homem. É simplesmente um homem. Entendeu? Aí continua. Veja só. Aí a mulher fala assim, já que o senhor é um profeta, agora o senhor vai me ensinar uma coisa. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Olha bem, diz assim, nossos pais adoraram, foi nesse monte aqui. Agora os judeus dizem que é lá em Jerusalém que deve ser adorado. E aí? Como é que é? É aqui ou é lá? Entendeu? Aí Jesus diz assim, aí, irmãos, naquele tempo, tanto judeus como samaritanos, como outras nações, limitavam a Deus. É aqui e pronto, acabou. Você não deve adorar a Deus em qualquer lugar? Tem uma religião, irmão, que, irmão, é incrível isso, que só ora se tiver de joelho, só ora se botar o pano na cabeça, viu? Eu não entendo. E se tiver um lugar no meio da rua, aí não ora. Porque ele diz que aí é a oração de fariseu. Você está entendendo? Não? Mas Jesus disse assim para ela, falou, olha, não é neste monte e nem em Jerusalém que Deus deve ser adorado. Nós